O nosso grupo vai falar sobre atrofia muscular espinal e a gente pode começar a apresentação. Então, a forma de herança é uma doença autossômica recessiva. Ela é causada por uma mutação bialélica, geralmente do tipo deleção, em um gene do braço longo do cromossomo 5. A gente vai entrar em detalhes sobre isso mais adiante. O heredograma, então, que a gente trouxe como exemplo, os pais, ambos têm histórico familiar da doença, e para eles terem uma filha que tem essa doença recessiva, a filha precisa ser azinho-azinho, e os pais, como são normais, precisam ser azão-azinho, e num quadro de Punnett simples, isso daria 25% de chance de ter uma filha ou filho com essa doença. Bom, o principal gene envolvido vai ser o SMN1, já que a atrofia muscular espinhal ela vai ser causada por uma deleção do exon 7 desse gene, na maioria das vezes, embora também já tenham sido identificadas mutações de ponto. Ele fica localizado no braço longo do cromossomo 5, na região 1 banda 3, na região telomérica, e codifica a proteína de sobrevivência do motoneurônio. O outro gene envolvido é o SMN2, que ele também codifica essa proteína, mas a produção dele não compensa a falta do gene SMN1. Quanto menos cópias desse gene, mais severo vai ser o quadro. E ele se localiza também no braço longo do cromossomo 5, região banda 3, só que na região Centro-América. A ausência tanto do SMN1 quanto do SMN2 nunca foi reportada, porque provavelmente ela é incompatível com a vida. Bom, como dito, a atrofia muscular espinal é causada pela alteração do gene SMN1, que é responsável pela produção da proteína de sobrevivência do motoneurônio. A alteração na produção dessa proteína, então, vai causar a destruição dos motoneurônio alfa, que são importantes na contração muscular. Logo, a falha no contato entre os neurônios motores e o músculo vão fazer com que o músculo se enfraqueça, definhe, sofra espasmos, e o indivíduo, então, tenha suas funções motoras prejudicadas, tais como a fala, a deglutição, a respiração, e até mesmo a questão postural, que é muito comum em alguns tipos da doença, o indivíduo não conseguir se sentar, ficar sentado sozinho. Pode passar. A proteína SMN está presente em todos os tipos celulares, tanto no núcleo quanto no citoplasma, participando da remoção de pré-RNA mensageiro, na expressão também de alguns genes e participa do transporte de RNA ao longo dos axônios. Foram demonstrados em estudos em peixes, zebras e camundongos que quando há uma diminuição dessa proteína, o axônio ele vai ter ramificações aberrantes. E por ela também se encontrar na banda Z e na junção neuromuscular, essa patogênese pode afetar o corpo celular do motoneurônio e as fibras musculares. É importante também, como nosso colega falou, que não foram entrevistados indivíduos com a ausência das duas proteínas, porque provavelmente, com a ausência total dessa proteína, porque provavelmente ela tem participação no processo embrionário. Pode passar. Pode passar. Os motoneurônios alfas, então, são neurônios motores grandes, multipolares, com inúmeros dendritos que vão se ramificar para o corno anterior da medula espinhal, e os seus axônios vão dar origem às raízes anteriores que vão formar os nervos que irão inervar os músculos, recebendo, então, impulsos do córtex cerebral e dos núcleos do tronco cerebral. Pode passar. Aqui, só para exemplificar, que a parte cinzenta da medula então, o corno anterior. Bom, como a AME afeta os motoneurônios alfa, a função prejudicada é a motricidade, o que vai trazer sintomas como a hipotonia e a fraqueza muscular. Essa fraqueza ela vai ser progressiva e simétrica, mas ela não é homogênea, que algumas áreas vão ser mais afetadas e vão ser afetadas antes que outras. Como, por exemplo, ela acomete mais as pernas que os braços e poupa regiões como os músculos da face e diafragma. A fraqueza dos músculos intercostais gera alguns sintomas, como o tórax em formato de sino, que é bem característico, e a respiração paradoxal, que é quando o tórax e o abdômen eles apresentam um padrão inverso dos movimentos durante a respiração. Nos casos mais graves da doença, também pode haver disfunção bulbar. Aí separando os aspectos clínicos por tipo, né? O tipo 1 sendo mais grave, o tipo 4 sendo mais brando. Tipo 1, ele tem início de 0 a 6 meses, as crianças não conseguem nem se sentar. Choro e tosse fracos, os músculos intercostais afetados e disfunção bulbar vão levar a complicações respiratórias que vão ser a principal causa da morte e vai ter uma expectativa de vida bem baixa sem tratamento. O tipo 2, o início vai ser depois dos 6 meses, eles vão conseguir se sentar, mas não conseguem caminhar.
Também tem dificuldade na tosse, na deglutição e tremores finos. Tipo 3, início apenas após os 18 meses, e eles vão conseguir andar, só que dependendo de quando essa doença começa a se manifestar, eles podem perder essa capacidade durante a idade adulta. E também vão apresentar algumas dificuldades de tosse e deglutição, ou talvez escoliose, mas menos que os outros tipos. E o tipo 4, o início é bem mais tardio, após os 10 anos, eles vão andar normalmente, alguns sintomas motores suaves, mas conseguem viver uma vida relativamente normal e expectativa de vida normal. Essa imagem aí relaciona os tipos e os sintomas com o número de cópias do gene SMN2, que, como eu disse, quanto menos cópias do gene, mais severo vai ser o quadro, né? 2 cópias do tipo 1, 5 cópias do tipo 4. O diagnóstico ele vai se dividir em 3 fases, sendo a primeira o estabelecimento do diagnóstico presuntivo clínico, que vai levar para as fases de avaliação genética para o gene SMN1, que vai ser o confirmatório do diagnóstico. Já a quantificação das cópias do SMN2 vai permitir uma avaliação da evolução da doença. O diagnóstico presuntivo ele vai se basear no histórico familiar, outros membros da família afetados pela doença, sinais clínicos e alterações e exames complementares. As alterações do valor de CK, que é a creatina quinase, uma proteína relacionada à fisiologia muscular, ela tem baixo valor diagnóstico. Mesmo em casos graves da doença, esses valores ainda são baixos. A eletromiografia é um exame muito utilizado para o diagnóstico, auxílio diagnóstico, que vai avaliar a função elétrica daquele músculo. Já a biópsia muscular, ela não é realizada com intuito diagnóstico para atrofia muscular, mas sim, ela pode ter sido feita antes para chegar num diagnóstico presuntivo, e ela vai ajudar a diferenciar uma doença muscular primária de uma doença neuronal. Essa imagem, ela mostra uma eletromiografia, a gente observa no indivíduo normal as fibras do mesmo tamanho, todas inervadas, e na eletromiografia um padrão homogêneo. Já quando a gente tem a doença afetando o indivíduo, a gente vê fibras musculares de diferentes tamanhos e picos e vales na eletromiografia. Para a biópsia muscular, a gente observa no indivíduo normal fibras musculares do mesmo tamanho, homogêneas, pode passar. E quando o indivíduo está acometido, a gente vê fibras maiores e fibras menores, algumas atrofiando e outras em hipertrofia. Pode passar. Aqui, maior aumento, a gente vê as fibras bem grandes, que estão hipertrofiadas, já ainda tem a função neuronal, e as que perderam pequenas em volta. Pode passar. A variação genética vai se basear principalmente na identificação do SMN1. Pode passar. E vai ser utilizado um PCR de um tipo multiplex, que é o MLPA, que vai permitir avaliar vários alvos no mesmo exame. Também pode ser feito PCR em tempo real e sequenciamento de nova geração. Essa aqui é uma imagem do Mendelics, que é um laboratório. Ele permite que a pessoa colete a amostra em casa e envie para o laboratório, e ele vai fazer o painel tanto para SMN1 e SMN2. Esse aqui é um quadro que ele vai representar um esquema para diagnóstico, e ele vai demonstrar o estado da doença de acordo com o número de cópias dos genes que são viáveis. Pode passar. Como conclusão, a ausência do SMN1 funcional vai ocasionar doença. A quantificação de cópias do SMN2 não é necessário para o diagnóstico, mas é fundamental como fator prognóstico e vai definir a apresentação clínica da doença. A presença de uma cópia do SMN1 funcional e mesmo na ausência de SMN2 funcional não tem consequências clínicas, vai ser uma pessoa saudável. Sobre o tratamento, é muito importante enfatizar que ainda não existe cura para AME, por mais que esteja muito presente na mídia ultimamente a disponibilização da medicação Spinraza pelo nome comercial, mas ali está o nome do ativo químico presente nessa substância. Ela é aprovada pela Anvisa e disponível pelo SUS para pacientes com AME tipo 1. Já a segunda medicação, que tem ali o nome do ativo químico dela, com o nome comercial de Zolgensma, ela é aprovada pela Anvisa, entretanto, ainda não está disponibilizada no SUS, e ela tem um custo muito alto, chegando a 12 milhões, para pacientes, para famílias de pacientes que buscam esse aporte particular, né, dessa segunda medicação.
O Zolgensma, ele é uma terapia gênica propriamente dita, pois é inserido no paciente uma réplica do gene SMN1. Já o Spinraza, ele é uma terapia de RNA, porque não é inserido o gene, e sim é inserido um pedaço de RNA que vai fabricar a proteína que causa a atrofia muscular espinal, né, na falta dela, pelo gene SMN2. Aqui está ilustrando um pouco, na imagem do canto esquerdo abaixo, está ilustrando um pouco como funciona esse tratamento de RNA do Spinraza. Além desses 2 tratamentos medicamentosos para AMI tipo 1, todos os tipos de AMI possuem as chamadas terapias de suporte, que nada mais é que o aporte tanto de médicos quanto outros profissionais da saúde para que esses pacientes tenham um acompanhamento de uma vida com um prognóstico melhorado, pois, como o colega já falou, o André, os pacientes com AMI tipo 1, principalmente, tem como a maior causa de mortalidade os problemas do sistema respiratório, então eles precisam de acompanhamentos com médicos desse sistema, também médicos do trato gastrointestinal, também acompanhamento nutricional, por conta de outras complicações que eles podem desenvolver ao longo da vida nesse sistema, e também o acompanhamento ortopédico e motor, com médicos ortopedistas e também, principalmente, com fisioterapeutas, que é muito importante para a qualidade de vida dos pacientes com AMI, pois eles apresentam muitas vezes problemas de limitação da função motora do tronco e de membros, provocada pela fraqueza muscular presente nessa doença, e podem apresentar deformidades que podem incluir a escoliose. Além disso, apresentam limitação da mobilidade na execução de atividades diárias e possuem um risco aumentado de dor, osteopenia e fraturas, o que torna indispensável essas terapias de suporte e a fisioterapia. Agora, sobre as questões bioéticas, é muito importante enfatizar que no ano de 2021 a triagem neonatal, incluindo AMI, foi uma lei sancionada pelo atual presidente. Entretanto, ainda não foi implementada no nosso Sistema Único de Saúde, mas já é um passo muito importante. Aos poucos ela vai ser implementada e, além do AMI, outras doenças raras foram incluídas, o que torna o prognóstico da doença e o tratamento desses pacientes, então, muito bom, porque, principalmente AMI tipo 1, como tem uma expectativa de vida baixa e é uma doença que se manifesta geralmente com alguns meses de vida, e é uma doença gênica, então a gente pode triar ela antes dela apresentar os sintomas. Muitos pais acabavam tendo dificuldades para conseguir a medicação, para procurar as terapias de suporte, por conta de quando descobriram a doença nos seus filhos, ou também os responsáveis cuidando das crianças atingidas por AMI. Agora, com a triagem neonatal, quando ela for incluída, esse problema provavelmente não vai ser mais tão grave, né? Porque as crianças com a triagem neonatal, o teste do pezinho, já sairão do hospital sabendo se tem ou não AMI, então todo o processo de busca pela medicação no SUS e também aconselhamento dos médicos de como lidar, né? De que terapias buscar, quais profissionais buscar, serão informadas logo após a saída do hospital. E também nessa triagem neonatal, e falando sobre o SUS, é importante destacar que o SUS agora em 2022 disponibilizou o Spinraza, o nome comercial dessa medicação que trata AMI tipo 1, para pacientes com AMI tipo 2 também. As especificações para pacientes com AMI tipo 2 diferem um pouco, mas também é disponibilizado, o que é um avanço muito grande. E essas são as nossas referências e esse foi o nosso trabalho.